serve a universidade pública? Qual o papel que ela tem na sociedade? O Alexandre ajuda a gente. Então, essa é a sensação que a gente tem quando a luz acaba. E essa é a mesma sensação se a gente pudesse retirar todo o conhecimento que a universidade produziu durante séculos, durante quase 1000 anos. Mas a gente pode dizer, faça-se a luz. Aí o Alexandre ajuda a gente novamente. Bom, essa luz, ela só veio aqui, só apareceu porque os elétrons começaram a fluir novamente através dos fios de cobre e chegam nessas lâmpadas super sofisticadas que duram bastante. Tudo isso só existe porque existe universidade. E como é que as universidades começaram? Elas eram livres, elas eram financiadas por quem? Então, a universidade, a primeira universidade fundada na Europa, no mundo ocidental, foi a Universidade de Bolonha, por volta de 1200, 1270. A universidade já começa com financiamento público, só que o financiamento público, nesse caso, era um financiamento que vinha da igreja, que era o poder que existia na época, certo? E a igreja pedia o quê? A universidade é livre, tome o dinheiro, administrem a universidade como vocês querem, com uma condição: vocês não podem ensinar heresia e ateísmo. Ou seja, a universidade era pública, os estudantes ajudavam a pagar, existia uma correlação, isso desde a Grécia Antiga, existia uma correlação entre o estudante e o professor, daí vem até o termo livre docência que a gente tem na universidade. Quando a gente se torna livre docência, quando um professor se torna livre docente, ele adquire o direito de cobrar por as suas aulas. Na realidade, esse é o significado da livre docência na universidade. Então, essa situação ela é muito interessante, porque ela é financiada em parte pelos estudantes, em grande parte pelo poder público, só que com uma condição de não ensinar determinadas coisas. Ou seja, não existia o que nós chamamos de liberdade de cátedra. A liberdade de cátedra é quando eu posso falar o que eu quiser para os meus alunos. Eu posso ensinar o que eu quiser para os meus alunos. Então, aí, depois de Bolonha, em seguida, vem a Universidade de Paris, né? Depois vem Cambridge, e depois começam várias universidades, sempre sendo financiadas ali, uma relação com a igreja. Até que vem o Renascimento. Quando começam a surgir o Renascimento, aí as coisas começam a mudar, mas a igreja ainda é muito forte na época do Renascimento. Mas quando chega ali por volta de 1700, já começa o mundo europeu, pelo menos, né, já começa a sentir o cheiro da industrialização, já começa a sentir o cheiro da ciência, começa a aparecer o método científico. Quando o método científico aparece, e aí o clero não era mais o mandante, mas sim lá desde lá do centro da Itália, né, em Firenze, né, em Florença, quando você tinha aqueles comerciantes, né, a família Medici, etc., que passaram a mandar quase tanto quanto mandava o Papa, né? Aí o financiamento começou a cair na mão dessas pessoas. E eles começaram a financiar, e com isso houve uma espécie de uma libertação. Só que a libertação de cátedra, ela só vem lá por volta de 1800. No fim, quase 1890, 1870, que culmina mais ou menos ali com a Revolução Industrial, né? Porque quando a indústria surge e na Inglaterra, né, a Revolução Industrial Inglesa surge, e aí cria-se, por exemplo, a Royal Society na Inglaterra, né, a Sociedade Real, e a gente tem as histórias do Newton, etc. O Newton era amigo, né, de vários empresários, e essa conexão do Newton com os empresários, alguns autores, alguns historiadores acreditam que ajudou muito, ou talvez tenha sido decisivo para que ocorresse a Revolução Industrial. Porque quem fazia máquinas, etc., percebeu que a ciência, que a física naquele momento, era extremamente importante para fazer as máquinas que se precisava. Com isso, surge a liberdade de cátedra, porque a universidade se liberta
se liberta da igreja, ainda que a igreja continue em vários lugares, nas PUCs, né? Se vocês olharem bem, a gente tem a igreja ainda por trás, né? Talvez não dando essas condições, eu não sei, eu nunca estudei nem estudei, nem ensinei numa universidade que seja de origem religiosa, mas pode ser que exista ainda resquícios dessa condição, porque tudo é muito lento. Bom, 1800, 1900, mas quando a gente chega no Brasil, nos Estados Unidos, as universidades surgiram lá por volta de 1700, 1750, e elas surgem todas, então uma mensagem importante, todas elas surgem, né, sempre financiadas pelo governo, principalmente financiadas pelo governo. Por quê? Porque não é possível você fazer uma universidade gratuita, certo? Que possa oferecer cursos para todas as pessoas de todos os níveis, e produzir bons alunos, onde por trás existe o método científico, 1800 para frente, a ciência realmente entrou na universidade com tudo, né? E daí é que surgem as faculdades de medicina, de engenharia, né? Nada contra o direito, as artes, porque é isso que existia antes, mas isso custa menos. A universidade tem um custo alto. E não dá para fazer isso e ter lucro. Simplesmente as contas não fecham, em lugar nenhum do mundo. Mesmo hoje em dia, ainda nos Estados Unidos, chega lá, talvez a 20%, os alunos pagam, etc. Existem universidades privadas, mas o dinheiro público ainda tem que ser colocado, porque senão a universidade não tem como se sustentar. E no Brasil? O que acontece no Brasil? A USP, por exemplo, foi fundada em 1934. Né? Então, é bem mais recente. E por que 1934? Porque a revolução do ensino no Brasil começa em 1889, né? Quando a gente muda o ensino e deixa de fazer as crianças sofrerem, né? E passamos a ensinar as crianças, deixando as crianças serem crianças. Até o tipo de roupa mudou. Né? As crianças tinham que se vestir como adultos antes desse tempo. Depois elas passam a se vestir como crianças, gradativamente. E o ponto de virada, né? Surge no Brasil uma série de manifestos a respeito da educação, e o principal é publicado em 1932, né? Que culmina, 2 anos depois estava fundada a USP. Então, aqui, no nosso país, né, a universidade aparece pública, gratuita, né, tentando atingir todos. Por quê? Porque é isso que está escrito em todos os manifestos de educação do Brasil. Não é só educação superior, todo tipo de educação. Porque como nós tínhamos muita gente pobre e gente que não tinha acesso, e ainda temos, né, o que nós temos que fazer para que todos tenham a oportunidade? Nós temos que ter a universidade pública e gratuita. E vamos ter que continuar assim por muito tempo. Nós estamos na USP, por exemplo, quase 40% de cotas. Essas cotas, elas ajudam que pessoas que não têm tanto poder aquisitivo possam fazer parte da universidade. Né? E essas pessoas, já está comprovado, a Unicamp fez um trabalho excelente, já está comprovado que o aluno cota é igual ou melhor do que o aluno não cota. Certo? Então, mas não dá para a gente agora dizer assim, não, nós vamos fazer uma universidade e todo mundo vai ter que pagar. Dá para fazer algumas contas, existe um relatório do Banco Mundial e que faz algumas contas, que, na minha opinião, uma parte é dúbia, né, de que a gente deveria cobrar, que o Brasil é ineficiente porque o Brasil gasta muito com a universidade. Aí eu pergunto, gastar muito com a universidade é bom ou é ruim? Será que ao gastar muito com a universidade, nós não estamos querendo fazer com que a nossa universidade seja melhor? Será que nós não estamos investindo mais? Então existe uma série de mitos. Eu sou diretor de uma unidade da USP e eu posso dizer isso para vocês que é mito que a universidade é mal administrada. A universidade brasileira, nos últimos 40 anos, junto com a ciência brasileira, um fenômeno muito parecido com o que ocorreu lá na Inglaterra, na Europa como um todo, especificamente na Inglaterra em 1800, nós fizemos isso em 1930, e quando chega agora na década de 80 e 90, nós inventamos, ou nós resolvemos,
de alguma maneira, nós resolvemos fazer a conexão da ciência com a universidade. E o que nós fizemos? Criamos o CNPq, criamos a FAPESP, criamos essas instituições que fornecem dinheiro ao público para que pesquisa seja feita. Então, a universidade de qualidade não existe sem a pesquisa. Não adianta querer dizer que existe. Não existe sem a pesquisa. Por quê? Porque o pesquisador está no front. É ele que está vendo, ele ou ela que está vendo o que está acontecendo no mundo. E está entrando no mundo. E ele carrega o aluno junto de si. Tanto o aluno da graduação quanto o aluno da pós-graduação. Na sociedade de hoje, a gente pode representar, né, o impacto da universidade na sociedade, ele se dá como? Vamos representar a sociedade como um triângulo, certo? Num vértice, eu tenho nós todos, a população. E nós temos aspirações, nós queremos coisas. Nós queremos menos violência, nós queremos comida melhor, qualquer coisa que a gente queira, certo? Então, nesse vértice daqui estão as aspirações, onde todos nós cabemos. No outro vértice de cá estão os políticos, né? Está a classe política e a classe de gestão pública. Então, o que acontece? É esse grupo que tem que entender as aspirações desse grupo e produzir gestão, certo? Então, o grupo de cá é o grupo que aponta problemas. Eu estou com esse problema, tem que resolver. O grupo de cá tem que sair correndo e resolver o problema. Só que existe um terceiro grupo, que é aqui em cima no vértice do triângulo, que é a universidade, que é o conhecimento. Esse grupo é o grupo que oferece soluções. E no meio do triângulo, lá dentro do meio do triângulo, nós temos algo que é chamado de sopa primordial. Ali flutuam as soluções e flutuam os problemas. Quando um problema se conecta com uma solução, e o político é esperto o suficiente, ou inteligente o suficiente, para capturar isto, ele vai resolver melhor o problema. Por quê? Porque ele vai resolver com base em conhecimento. Se ele não resolver com base em conhecimento, ele entra no escuro, como eu mostrei para vocês. Ele resolve no escuro. Ele senta ao jantar com a mulher e com o filho e com o cunhado, ou ela senta com o marido e com o cunhado, e aí ouve a opinião de 2 ou 3 pessoas e amanhã vai resolver o problema. É assim que a gente quer? É isso que a gente quer da sociedade? É isso que a gente vai ter se nós não tivermos universidade. Então, para terminar, eu queria deixar uma mensagem para vocês. Eu queria que vocês lembrassem, toda noite, a hora que vocês forem dormir, vocês vão apagar a luz, certo? Então, eu queria que vocês lembrassem que cada vez que vocês apagarem a luz, para acender a luz novamente, precisou ter universidade. Tá? Se vocês lembrarem isso e passar essa mensagem para frente, né, a gente pode manter esse ouro, né, esse verdadeiro mina de ouro de conhecimento que nós produzimos nesses últimos 40 anos. Muito obrigado.